E o que acontece, né? A preocupação do governo com a arrecadação começa a aumentar. O fim do ano está chegando e ele precisa aumentar também o quê? A articulação. Aí, nessa terça-feira, o presidente da República se reuniu com lideranças da Câmara dos Deputados que integram os partidos da base aliada. Essa reunião ocorreu justamente nesse momento de esforço. Aí, o ministro Alexandre Padilha, depois da reunião, foi lá e disse a seguinte questão. Dá uma olhada. Uma saudação especial ao líder do Republicanos, ao líder do PP. São duas bancadas que ingressam definitivamente como bancadas federais nessa frente ampla da base na Câmara dos Deputados. Padilha vai lá e reforça então que PP e Republicanos agora sim integram essa base aliada, essa força, essa frente ampla que se montou aí no governo por causa de Silvio Costa Filho e André Fufuca, que entraram recentemente. Mas aí nós vamos questionar os partidos que até então tinham dito lá atrás que se manteriam independentes, não integrariam de fato essa base pelo fato de ter conseguido ministérios ali. O Republicanos, por meio da sua assessoria, disse à nossa produção que continua do mesmo jeito. Está independente. O Ciro Nogueira, que preside o PP, fez uma crítica, inclusive, ao governo por não chegar a essa meta. Mas ele é o presidente do PP. E aí o Padilha vai lá e agradece aos presidentes desses dois partidos por integrarem essa frente ampla. Alguém não conversou com alguém. Ou alguém está com vergonha de namorar alguém nesse governo aí, viu, Gustavo Segre? Aí está. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu tinha 14 anos de idade e eu fui e contei para minha mãe. Estou namorando a Mônica. Aí ela falou, mas ela sabe? Não, ainda não sabe. É a mesma coisa. Damos as boas-vindas ao PP e ao Republicano. Tá, eles sabem? Não, não sabem. Então não dá boas-vindas. E isso complica mais a situação da negociação, porque você está afirmando, e quando tem no partido, de cada um desses partidos, uma declaração dizendo, não, peraí, ninguém me avisou que estou namorando, isso tira também uma confiança ou aumenta o preço, que é o que o Centrão, o PP Republicano está careca de saber como fazer para pressionar o governo. E além de ter a LDO, tem também a reforma tributária, porque o governo está precisando que ela passe, pelo menos este ano. Está parada no Senado, né? Está sendo analisada no Senado e ela precisa ainda voltar para a Câmara dos Deputados. E aí, como é que o governo vai conduzir essas conversas? Porque a gente já está falando de novembro a partir de amanhã, Luiz Felipe Dávila. Olha, a LDO parece uma matéria que você acabou de mostrar aí, aquelas abelhas, tudo fazendo mel, assim, pulando, em cima do orçamento do Brasil, em cima da reforma tributária, é isso assim, eu quero meu regime especial, eu quero meu regime especial, fica tudo ali querendo ser um regime especial. Isso mostra como as corporações capturaram o Estado brasileiro, faz uma força gigantesca, cada um para manter o seu privilégio. E quanto mais privilégio nós temos, sabe o que acontece? Mais alta vai ser a carga tributária. O Brasil corre o risco de ter o imposto de valor agregado mais alto do mundo. Por que é o mais alto do mundo? Para sustentar privilégios de setores da economia que ficam ali na orelhinha dos senadores e deputados pedindo, eu preciso ser tratado de maneira especial. E eu quero contar para vocês, né, a gente está ali na nossa tarja, o toma lá já foi. Cadê o da cá? Porque o governo está ali cobrando. O governo está ali apresentando o que ele fez. Olha, a gente já entregou esses cargos aqui nessa reunião, eu quero passar para vocês o nosso relato. E aí, disseram o seguinte, os aliados, Lula não foi para cobrar, mas ele foi para sinalizar que a parte dele já teria feito. O toma lá. Será que o DACA vem, Alangani? Vai vir a conta-gotas. Sabe por quê? O governo ele está com uma péssima articulação, Evandro. Essa articulação com o Centrão, ela é a conta-gotas. Então, como é que ela funciona na prática? Queremos tais ministérios. Aí tem uma proposta do governo, que o governo tem interesse, aí aprova. Só que aquele ministério que foi dado para aqueles partidos não é garantia nenhuma de que as próximas matérias passarão. É uma nova negociação. E aí, quando entra novamente uma matéria, proposição de uma matéria, o que o Centrão faz? Não, mas agora nós queremos a Caixa Econômica Federal. E não vai parar por aí. Cada matéria é um novo cargo, é uma agência reguladora, é algum departamento do governo, é algum ministério. É assim que vai funcionar até o Arthur Lira permanecer no cargo. E um outro ponto... Ou seja, a fatura apresentada agora não vai servir para nada. É passo a passo. E um outro ponto... É muito boleto.
Oi? É muito boleto, então. Muito boleto. E parcelado. E outra coisa, Evandro, tem um erro de diagnóstico. Agora o maior problema do governo não está na Câmara. Sabe onde que está? No Senado. Exatamente, que está irritadinho. O governo está com dificuldade de passar a matéria no Senado, perdeu no marco temporal, perdeu na indicação do Igor, esqueci o sobrenome dele. Igor Silveira, obrigado, Piperno. Da Defensoria Pública da União. Então o Senado está mostrando as suas garras aí. Então é uma situação difícil para o governo. 5h51, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Luiz Felipe Dávila. Eu ia complementar uma coisa que o Alan Gani falou muito importante, que é o seguinte: qual era o jeito de fazer agora cobrar a fatura? Como é que o DACA começava a aparecer? Como? Era justamente o presidente se comprometer com o equilíbrio fiscal. Porque ele chegava para a bancada e falava assim, gente, não tem mais dinheiro, ó, acabou, já entreguei tudo, agora está na hora de pagar. Quando ele dá o sinal de que não vai respeitar o teto, o que você está mostrando? Tem mais dinheiro no cofre. Então, a fome do toma lá vai continuar crescendo e o DACA não vai aparecer. Esse é o problema do custo e responsabilidade fiscal. Você sinaliza para a turma ávida por verbas e cargos que tem mais dinheiro ainda escondido embaixo do colchão. Piperno, você também faz essa análise? Não, até porque, veja, até antes do presidente Lula dar aquela comentada entrevista na última sexta-feira, admitindo que o déficit não vai ficar em zero, a negociação existia, o balcão de negócios já estava lá. Por quê? Porque o apetite desse pessoal, ele é infinito. Então eles querem cargo, eles querem verba sempre e mais do que isso. E a culpa é só dessas pessoas? Eu acho que é da estrutura que foi montada nos últimos anos. A dinâmica, infelizmente, Piperno, toda negociação, você fica forçando. Se o cara vai entregando mais, você vai cobrando mais. É natural da regra de negociação. Esse governo ela vai entrega sempre rápido. Quando você entrega rápido, significa a lógica dessa turma é outra. Ou seja, eu recebi poucos cargos. Eu recebi menos do que o combinado. O senhor prometeu mais verba. O senhor prometeu 38 bilhões aí. Mas aí que está o erro. Mas aí o protagonismo está no governo e não nos parlamentares. Exatamente. É isso que eu quero discutir com você, Piperno, porque você está colocando a responsabilidade só nos parlamentares, mas você colocou o protagonismo agora no governo. Então, de quem é esse protagonismo? Quem errou? Quem entregou demais ou prometeu demais? 38 bilhões era, inclusive, um montante de recursos do último ano do governo passado que não foi pago e ficou para isso. Esse naquela negociação... Mas entregaram muito mais do que esses 38. Também e tal. Tem metade disso até agora. Mas a questão é que eles querem isso aí, eles sabem fazer conta. Eles sabem que tem mais dinheiro e eles sabem que tem mais cargos. E sabem que foi entregue a conta-gotas. Talvez o grande erro do governo tenha sido lá no começo, no momento de montagem lá do Ministério, já não contemplar essa negociação toda. Foi adiando, foi pagando a conta-gotas, agora vai continuar pagando a conta-gotas sempre, porque o parlamentarismo de extorsão está aí. Para mim pagou para ver, não comprometeu, disse, o importante é armar aliança, governabilidade e ganhar o governo. E depois a gente vê. E esse a gente vê está sendo muito caro. Porque, Piperno, eu entendo essa diferença do governo passado, das emendas e tudo, mas isso tem prazo curto. Daqui a 2 meses, acabou essa desculpa. Não deveria ter mais desculpa. Agora é o governo esse. E no ano que vem vai continuar jogando a culpa no Bolsonaro e depois a culpa é do Bolsonaro. Eles já estão se articulando para criar mecanismos para tornar obrigatórios o pagamento das emendas que não foram pagas agora. Pessoal, a gente acabou de voltar para a rádio, estamos discutindo então essa conversa do presidente da República com lideranças e se isso pode trazer alguma diferença ou não, já que o toma lá está indo assim a rodo e o DACA não está vindo da forma como se espera, não. O erro, Piperno, é que esse governo, desde o primeiro dia, abriu o mercadão para negócio e não parou nunca mais. E faz um mercadão sem programa, sem propósito. Uma coisa é você fala assim, vou ter que dar esses cargos aqui, mas tem que aprovar a reforma tributária, tem que aprovar a reforma administrativa, tem que aprovar o ajuste fiscal. Aí isso faz parte do jogo. Agora, você começar a distribuir verbas e cargos e não ter um projeto,
é entregar tudo para não receber nada. Só começou a dar cargo no meio do ano. Não, mas no primeiro dia, desde o primeiro dia foi lá na PEC de transição, já estava negociando em tudo. E aí tem uma questão que aparece nesse caso, que é por que Lula está discutindo diretamente com os líderes da Câmara? Por que não Padilha, que tem esse papel, não está o cumprindo? O presidente da República não estaria feliz com o trabalho que é realizado pelo Padilha? Isso indica alguma questão para vocês? Quando Lula entra diretamente na história, é porque isso demanda uma articulação mais intensa por parte do governo com aqueles que estão ali, hein, Dávila? Wander, acabamos de ter o exemplo do ministro da Fazenda que fala uma coisa, o presidente fala outra. Qual é o sinal que você dá para a turma falar? Esse ministro não manda nada, eu vou falar direto com o chefe, que é o chefe que manda, porque se esse aqui não está empoderado para falar em nome do governo e os acordos não serem cumpridos, eu vou falar diretamente com o chefe. Quem está dando bypass nos ministros, nos líderes do governo, é o próprio presidente da República. E o Alan trouxe uma coisa muito interessante, Segré, que é o fato de o Senado, que até então representava esse guardião do governo, esse apoio, esse acolhimento, esse abraço quentinho para o governo federal, agora enciumado, está falando, olha, aqui também não vai ser tão simples quanto vocês pensam, não. O diálogo está muito grande com a Câmara e aqui não está. A gente está tendo dificuldade de conversar diretamente com o ministro. Ministro não quer receber parlamentar. Ministro não quer ouvir senador nem sequer sobre propostas que são importantes. Não é apenas para falar de dinheiro para o seu reduto eleitoral. E aí, como é que fica sem o Senado oferecendo essa retaguarda que até então era importante para o governo? É um custo muito alto para o presidente, Evandro, porque tem uma tática de negociação em que você não pode negociar quando você tem uma autoridade maior que a outra. Porque se o presidente negocia, ele resolve. E talvez o outro não. Porque como é que você vai falar e demandar com o presidente e depois mudar com o ministro, né, que está abaixo dele? Então, aí o presidente se expõe. Deveria ser o Padilha para ter a possibilidade que o presidente diga não é isso, é outra coisa, mas sempre através do intermediário. Senão, quando ele se expõe, ele resolve. E o outro talvez fala, eu vou ter que perguntar para o presidente do meu partido. Isso, numa estratégia de negociação, é gravíssimo. Porque você tem o argumento de um superior. E quando se trata do presidente, esse superior não existe. Quer arrematar algo, Piperno? Não, eu sempre disse que o melhor articulador político do governo Lula é o presidente Lula. Muito melhor do que os ministros dele. E aí? Então para que serve o ministro, então? Demite, agora poupamos um salário. Porque a gente está falando de mais de 30 ministérios. Se esses ministros não têm ou não servem para fazer nenhum tipo de trabalho, então se mantém as estruturas dos ministérios, mas não se tem os ministros. Evandro, você sabe o que eu acho? Para o Lula entrar em campo diretamente porque ele tem um diagnóstico de que o governo ele está muito fraco na relação com o Congresso. E aí entra o que o Dávila falou, como não tem um projeto de país muito claro, como a economia não está aquelas mil maravilhas, pelo menos não há uma percepção real da população, o Congresso se sente mais empoderado e vai para cima mesmo.